Olá, vascaíno, olá, amigos. Estamos aqui após mais um jogo do Vascão, uma vitória aí marcante para nós dentro do Maracanã, da nossa casa, né? Do Maracanã, do Santuário do Futebol, contra um adversário que é também, né, um rival aqui, né, nosso contra o Fluminense, muita rivalidade em campo, né? E vamos falar um pouquinho desse jogo, né? Um jogo que literalmente começou mal. Aos 55 segundos, menos de um minuto de jogo, o Vasco toma um gol, uma falha ali do Hugo Moura. Já falando de Hugo Moura, eu falei esses dias no grupo, no jogo passado eu falei com o pessoal que de vez em quando o Vasco precisa de um marcador mais forte, mais mordedor, falando do Hugo Moura, né? Só que não dá, cara. Não dá. O Hugo Moura, ele falha bastante, ele não tem... Ele não é fino, e eu até falei isso, ele não é muito refinado e tudo mais para marcação, mas hoje ele errou tudo. Ele parece que estava junto. Na verdade, o time do Vasco estava muito perdido em campo, né? O segundo gol do Fluminense, nós tínhamos muito, eu acho que nós tínhamos 6 a 8 jogadores na área ali, e mesmo assim o Fluminense triangulando ali, conseguiu ali, o jogador conseguiu uma bela chapada de fora da área, numa deixadinha para ele ali, e fez o segundo gol. E o Vasco muito perdido o tempo todo. E eu ainda ali conversando, tava na casa do meu pai, conversando com ele, falando com ele, né? Falando com os meninos lá sobre o jogo. Eu falava, olha, segundo tempo não dá, cara. Segundo tempo tem que sair o Hugo Moura, que recua um pouco o Tietchan e o Thiago Mendes, mas que não dá. O Hugo Moura tá errando muito hoje. Errou bastante, errou mais do que poderia errar hoje. Parece que ele estava perdido, ele não conseguia encaixar uma marcação, não conseguia encaixar, pegar o jogador, morder ali, que é o que ele sempre faz. Então, hoje o meio de campo do Vasco estava perdido e o Fluminense estava sobrando no meio de campo. Então, assim, primeiro de tudo, essa vitória do Vasco é muito pela reação, coisa que aconteceu contra o Palmeiras, coisa que aconteceu contra o Cruzeiro, né? Uma reação, uma intensidade, uma busca, uma vontade muito grande, algumas mexidas de jogadores, né, que entraram durante os jogos, boas mexidas do Renato, né? Mas também se deu pelo cansaço do Fluminense, né? Os jogadores do Fluminense cansaram, então você tinha ali o Savarino com muita liberdade, o Lúcio Acosta, um belíssimo jogador do Fluminense, né? Cansou também, saiu, e essas mexidas, o Samuel Xavier, né, que é um jogador muito importante do Fluminense, ali na lateral direita, né? A saída dele deu mais liberdade para o Cuiabano jogar ali um pouco. O cansaço do loirinho, esqueci agora o nome do Canóbio, né? O Canóbio, que correu bastante, cansou. Isso pesa menos na marcação para o Cuiabano. O Cuiabano teve que, por muitas vezes no jogo, abandonar a jogada que ele faz, né? Mais adiante, mais no ataque, e segurando um pouquinho na defesa por causa do Canóbio, que é um jogador de muita intensidade, mas cansou, e isso ajudou muito também a gente desenvolver o nosso jogo. Então aí, a partir daí, o Vasco conseguiu ficar mais com a bola, conseguiu rodar mais a bola, tocar mais a bola e conseguiu chegar nos seus gols, né? Então, é uma bela virada, mas liga alguns alertas para os próximos jogos, né? Primeiro é a concentração. A gente não pode tomar um gol com 1 minuto de jogo. Não pode tomar um gol com 1 minuto de jogo. A concentração tem que estar lá em cima. A gente já tem que entrar em campo com a concentração lá em cima. Não pode tomar um gol com 1 minuto de jogo, tá? Então fica esse alerta, fica esse sinalzinho de alerta ligado aí pro Renato e pros jogadores que precisam ter mais atenção. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Hoje deu certo, teve a virada, mas no futuro isso pode trazer aí um prejuízo grande para nós, né? Algumas das substituições, o Adson para mim entrou muito bem no jogo. Quando a formação estava do primeiro tempo, eu tinha pensado e até comentado aqui com o pessoal que para mim ele tiraria o Hugo Moura e entraria com Rojas, né? E o Nuno, apesar de ter feito o gol, e depois do gol parece que ele entrou no jogo depois do gol dele, mas o Nuno estava muito... Na verdade, o Nuno tem vindo muito abaixo já há algum tempo. Há algum tempo o Nuno não tem mais jogado de alto nível. Uma vez, em algum vídeo para uma outra plataforma, eu falei alguma coisa assim, de que o Nuno, ele teve um destaque no Vasco jogando exatamente onde joga hoje o Andrés Gomes, que é jogando pela ponta direita. O Nuno, depois que foi pela ponta esquerda.
Depois que o Nuno foi para a ponta direita, ele não rendeu mais. Ele não rendeu mais aquilo que ele rendia. Né? Durante o finalzinho do jogo, ele estava jogando mais centralizado, né? Junto com o Rojas ali, abrindo espaço ali na esquerda para a subida do Cuiabano. Então, parece que funcionou melhor. Mas o Nuno, desde que mudou de posição, mudou da ponta esquerda para a ponta direita, ele não tem rendido mais. E parece que fisicamente ele está bem abaixo. Não aguenta mais todo esse tempo de jogo, né? Então, as mexidas ali deu um gás. O Adson entrou bem no jogo também, né? O Adson faz uma fumaça ali, muito bem. A saída do Andrés Gomes, apesar de ser hoje talvez um dos melhores do elenco ali, junto com o Thiago Mendes, que está muito bem, né? Mas o Andrés Gomes, ele precisava desse choque de realidade. O Renato, eu acho que ele teve o feeling correto de tirar o Andrés Gomes nesse jogo. Porque é o seguinte, por várias vezes, não só nesse jogo, em vários jogos, o Andrés Gomes ele tem uma coisa que é elogiada ao mesmo tempo, criticado. Por exemplo, a disposição de botar a bola debaixo do braço e tentar resolver, de ir para cima, de chamar o jogador no drible e tal. Isso é perfeito, não tem problema fazer isso. Mas você não pode só fazer isso. Por diversas vezes o Andrés Gomes ele pega a bola, passa de 1, 2 muito bem. Aí hoje teve uma jogada que eu não vou lembrar em que minuto, mas no primeiro tempo, que ele estava lá na ponta direita. E ele conseguiu driblar 1, driblar 2, foi partindo para a área ali, em direção ali ao círculo da grande área. E o David estava ali, com a mão, com o braço assim no jogador, botando a distância, fazendo o pivô. Ele poderia ter rolado ali, o David rolar para ele de volta. E aí, se ele chutar, não. Ele chutou com a perna que não é boa da esquerda, um chute falho, nem foi no gol, foi do lado de fora. Então, assim, às vezes ele precipita. Então, ele tem que entrar no jogo, ele tem que jogar o jogo ali. E o jogo é o seguinte, são 11 jogadores, ninguém resolve nada sozinho. Após a saída dele, mesmo criticado o Renato com a saída dele, né, você vê que o time jogou mais coletivamente. Não teve um tentando resolver, não teve um puxando a bola, indo para ataque de qualquer jeito, não teve um tentando chutar de qualquer lugar. O time ali começou a jogar coletivamente, foi para a jogada de área, que é o que se espera no finalzinho de jogo, quando você não consegue entrar na área, quando você não consegue triangular, quando você não consegue chegar para chutar com liberdade para chutar. E ali uma bola cruzada do Cuiabano, a gente chega a um empate, né? E outro cruzamento, o gol ali, a testada do Thiago Mendes, perfeita para matar o Fábio ali. Então é um jogo para a gente ficar feliz, para acender alguns alertas, para tirar algumas lições, né? Organizar os próximos jogos aí, né? Mas tomara que venha nessa crescente aí. O Renato aí conseguiu ali mexer pelo menos no ânimo do pessoal. Tecnicamente ainda não tem muita coisa. O Vasco está sendo muito reativo. Sofre, depois corre atrás, vai no coração. Não se joga 38 rodadas, agora menos, é claro. Não se joga 30 rodadas do Brasileirão pelo coração só não. Tem que ter técnica, tem que ter organização, senão nem sempre você consegue a virada, né? Então tomara que aí aos poucos, trabalhando dia a dia, né? Já teve 3 jogos aí à frente do Vasco, é o 3º jogo à frente do Vasco, ele já consegue analisar melhor, porque treino é uma coisa, jogo é outro, treino é treino, jogo é jogo, né? Então por isso que a gente não entende muitas vezes por que tal jogador entrou como titular. A gente não sabe como é que o cara treina, muitas vezes o cara é um leão no treino e chega no jogo, não rende, ou muitas vezes é muito ruim no treino e chega no jogo e corresponde. Esse é o complicado do treino e do jogo. Mas o Renato é veiaco, né? Um cara antigão do futebol, é boleiro, ele vai saber aí tirar, extrair, tem sabido extrair o melhor dos jogadores. Mas é isso aí, gente. Tomara que continuemos aí, se for sorte, que continuemos com essa sorte, mas que nós possamos aí melhorar cada dia mais, subir na tabela, parar de pensar naquela parte de baixo e aí evoluindo cada vez mais. No final do ano, tomara que chegue aí bons reforços para o grupo, para poder ajudar aí, né? E que a gente conquiste aí coisas grandes, almeje coisas grandes aí, tanto no Campeonato Brasileiro quanto nas demais competições. Esse é o vídeo de hoje. Comente aqui o que você achou desse jogo, o que você tem achado do time, o que você tem achado dos jogadores. Se você tiver opinião pessoais de alguns jogadores, comente aqui, deixa a sua opinião, tá bom? Um grande abraço, boa noite, fique com Deus.